piadas, vocês leram o que lá? O do sangue. De sangria. Aqui nós tínhamos os cavalos, porque nós utilizávamos os cavalos para produzir soro. A gente ainda utiliza cavalos, só que eles não estão aqui. Hoje em dia, eles estão numa fazenda do Butantã que fica em São Paulo, tá? Então, como é que era feita a produção do soro? A gente utiliza o cavalo. Mas por que o cavalo? O cavalo, ele é um animal grande, então a gente tirar sangue dele, uma quantidade significativa, não vai fazer muita falta, porque ele é forte, é grande, produz muito sangue, e ele é um mamífero. Então ele produz os mesmos anticorpos que nós, né? Depois que nós tiramos uma quantidade de sangue, a gente vai esperar esse sangue decantar. Então vocês viram ali que tem uma parte amarelada? Aquele é o plasma, tá? Por que a gente espera o sangue decantar? O que tem no plasma que interessa a gente? Os anticorpos. E como é que o cavalo produziu o anticorpo? O que a gente colocou nele antes de tirar o sangue? A gente pode ter colocado veneno ou uma outra toxina, por exemplo, a da bactéria da caixa do boi, né? Então aqui a gente tem os animais com que a gente trabalha aqui no Butantã. Esse aqui é o quê? É a cobra. É a cobra que foi enviada. Esse aqui? O amarelo. Escorpião. Duvido que vocês adivinharam. Vamos começar por um fato. Esse aqui. Ah, parece uma... Parece um morcego. Gente, parece aquela... Esse aqui é uma aranha. Eu esqueci falar o nome. E esse aqui, alguém já... Lombrinho. Aqueles bichos que queimam. Uma lagarta, mas uma lagarta é uma lagarta diferente, é uma lagarta especial. No Salvador, hein? Ela No tem Salvador. O nome dessa lagarta é Lonômia. Qual? Lonômia. Essa lagarta, você tá vendo que aqui a gente está coletando os pelinhos dela? Alguém compartilhou os pelinhos dela? Nessas cerdas tem uma toxina que pode matar. É muito raro, mas alguém ser envenenado pela lonômia, geralmente é acidental, porque é um bichinho que fica paradinho nos troncos e em grande quantidade. Mas tem que Mas nós precisamos aqui. Oi? Lagarta de Fogo. Ah, tá, aquela de fogo. Eu tô me perguntando que lagarta é essa, só que eu já tive ela na minha casa. Essa lagarta ela é muito comum no Rio Grande do Sul. A maioria dos acidentes eles ocorreram no começo da década de 90 no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas morreram por conta disso. Foi daí que surgiu essa demanda de fazer um soro contra essa lagarta lonômia. Tudo bem? Você vai terminar? Então, para fechar, vocês estão vendo ali no último tubo que ele não tem mais o plasma? Sim. A pessoa, o cientista, a pessoa que trabalha no laboratório, tira esse plasma, leva para o laboratório e faz os processos químicos com ele para transformar no soro. E aí sobra aquela parte vermelha, que é onde tem as hemácias e os outros elementos que a gente chama figurados do sangue. Hoje em dia, a gente devolve para o cavalo, porque ajuda na recuperação dele. Antigamente, a gente não devolvia essa parte vermelha que sobrava para o cavalo, porque a sangria era feita num sistema aberto, tipo que a gente tem ali. E era feito em condições não muito higiênicas, né? Antigamente faziam latões de leite.
Então, hoje em dia, a gente faz um sistema fechado e, por isso, a gente pode devolver para o cavalo. O sistema fechado que a Thaís fala são essas bolsas que a gente vê do lado. Então, a gente não tem contato com o mar. Esses tubos de sangue visível que a gente vê, eles estão cobertos com um paninho. Então, é mais ou menos o que a gente falou na segunda sala. A noção de higiene era outra. Um laboratório aberto, um lugar pouco higiênico. E aqui é a mesma coisa. Hoje em dia, é inimaginável você ter uma cocheira de um laboratório, né? Imagina, então, você fazer uma sangria nessa cocheira, do lado desse laboratório, com um tubo coberto com um paninho. Então, vocês podem imaginar que muito da produção, inclusive, era perdida e contaminada, tudo bem? Se tem alguma dúvida na produção do soro? Não? Não. Como? Eu tenho um. Descartava, porque não podia voltar para o cavalo, porque não tinha nenhum descarte específico. Isso naquela época a gente não tinha nem noção de higiene que a gente tem hoje. Imagina para descarte de resíduo laboratorial. Pior ainda. Qual sabia? A minha é como que eles sabiam se tipo, aquele plasma lá que sobrou estava com alguma impureza ou contaminado ou não? Não tinha? Não tem como saber. Hoje em dia a gente retira mais ou menos depende também do cavalo, então são 6 a 13 litros, de 2 a 3% do peso do cavalo em si. Que é mais ou menos a quantidade que a gente tira quando a gente vai doação. Então não faz muita diferença para ele, certo? Mas se a gente tirar 6 litros, a gente fica com sangue nenhum. Então, a sangria, a Thaís não falou, mas ela é feita em 3 partes. Então, o cavalo ele é inoculado, depois de mais ou menos 15 a 20 dias, ele vai ter um pico de produção de anticorpos. Ele vai ser sangrado depois desse pico 3 vezes. Por exemplo, começa na segunda, ele vai ser sangrado na segunda, na quarta e na sexta. Na quarta, volta para ele o sangue que sobrou, a hemoglobina na segunda, na sexta, volta da quarta e o da sexta ele é descartado. Esse processo ele é feito ainda hoje do mesmo jeito. Tudo bem, gente? Então, lá na fazenda do Butantã, eles são inoculados, eles são sangrados, esse sangue ele é separado e aí vem aqui para o instituto só o plasma. Tudo bem? E aí nas fábricas que ficam ali no lugar lá embaixo, que vocês não podem ver, esse soro é produzido. Os cavalos, eles não sofrem muito, eles não ficam doentes, mas eles ficam um pouco debilitados. É por isso que a gente separa. A gente tem mais ou menos 800 cavalos. Eles são separados por tipo de produção. Então, grupos que só produzem soro contra o veneno da cascavel, soro contra a onômia, ou só produz soro contra a difteria, e assim vai. Então, como eles ficam num sistema de rodízio, o cavalo ele não é sangrado todo mês, por exemplo. Ele vai demorar 4, 5, 6 meses, dependendo da demanda por esse soro, até 1 ano para ser sangrado novamente. Tudo bem? Vocês têm mais alguma dúvida? Não? Então, eu agradeço a visita de vocês. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a história do Instituto Butantã e sobre o que a gente faz aqui. Eu vou pedir então para vocês saírem pela segunda.